o Mega Drive, né? Eu sou apaixonado por esse console. Respeito muito o Super Nintendo, mas eu era Mega Drive também. Vamos brigar. E aí nós temos Michael Jackson, rei do pop, em 6 canais, no que eu considero o primeiro game musical. Foi lançado um filme do Michael Jackson na época, Michael Jackson's Moonwalker. E a SEGA chamou o Michael Jackson para ver se conseguia licenciar o game, para conhecer os estúdios da SEGA. O cara ficou maluco, ficou doidão pelo esquema que era fazer um jogo, né? Que era fazer uma diversão eletrônica. Tanto que ele participou da equipe que fez a trilha sonora desse jogo. E depois, em off só porque ele tinha problema com gravadora, o Michael participou de 1 ou 2 jogos da série Sonic. Ele fez a trilha sonora, compôs a trilha sonora, participou da gravação, indicou os caras que iam levar o nome na trilha sonora, e só não saía nos créditos o nome dele porque ele tinha um problema com a Sony, que era a gravadora dele na época, que falou: ó, não quero o seu nome mexido com esse negócio de videogame, o seu contrato é para lançar disco de música, não de música para videogame. Mas, e o interessante é que com 6 canais que o Mega Drive tinha, considero até o Mega Drive, tirando os videogames que tinham capacidade de reproduzir CD, um dos melhores em termos de qualidade sonora. Eu vou mostrar para vocês agora a Billie Jean, uma música hiper ultra super famosa do Michael, em 16 bits, que era a capacidade do Mega Drive na época, e vou mostrar um pouquinho da música original. Vocês vão ver que com esses 6 canais eles fizeram uma música não igual, porque é impossível fazer uma música igual na época, mas se você vê batida, instrumento, é tudo marcado perfeitamente. Isso era difícil na época, não era uma coisa fácil não. Hoje você fala, eu pego um MIDI, jogo lá no programinha e vai tudo beleza, mas na época a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Vou colocar aqui para vocês darem um vídeo. Essa era dos efeitos. Percebe, cara, que tem textura a música. Ela tem peso. Vou voltar agora ao original. Tirando o peso do baixo, né? É um instrumento gravado. Você tem que a batida, ó. O crash, ó. E aquilo lá é um crash técnico, não é igual hoje a gente tem a possibilidade de pegar uma bateria que foi gravada na Abbey Road e usar em casa para fazer uma música nossa. Então vocês veem, ó. Perfeição. Eu lembro, eu coloquei isso na palestra, nem fez muito sucesso esse game. Foi um game muito famoso. Ele foi. A galera jogava no arcade e tal. No Mega foi um game legal, assim. Foi um marco porque foi o primeiro game de um astro de música. Mas. Porque quando eu ouvi essa trilha eu falava, meu, isso aqui não pode ser. Isso aqui tem que ser analógico, isso aqui não é digital. Você ouve. E depois, no último jogo que eu joguei de Mega Drive, tem um sujeito que hoje alguns de vocês podem conhecer. Quem aqui conhece o Assassin's Creed? Então, todo mundo, né? O compositor de todas as trilhas do Assassin's Creed, que é o Jasper Kidd, era um rapaz atrás do Lucas aí, tinha 15 anos. Ele chegou lá na Atari, fez a trilhazinha de um jogo chamado Batman e Robin, que foi um dos últimos jogos de Mega, e a trilha era fantástica, genial. E ele surgiu com isso. Hoje o cara faz música orquestrada, faz diabo agora. 90, fui acionado no Neo Geo. Neo Geo, ele surgiu com cartucho, depois veio para CD. Só que ele tinha 16 canais, ele tinha mais que o dobro de canais que o Mega Drive, e ele era muito potente.
vamos dizer assim, eu não tenho nenhum clássico para falar, clássico musical do Neo Geo. As trilhas de Fatal Fury são legais, tem gente que é viciada, que jogava no fliperama Super Sidekicks, lembra? Do Neo Geo. Mas ele não tem nenhuma trilha sonora que eu gostaria de mostrar para vocês que seja interessante. Então, é só um marco aí falando que esse foi o último videogame, antes da era CD, que tinha um poder legal. Claro, não vamos esquecer do PC Engine, senão eu vou ser enforcado aqui, porque o PC Engine eu vou até falar um pouco mais dele depois, porque ele tem um lance cultural, não é só... As primeiras trilhas sonoras saíram junto com o jogo, eram de PC Engine. O cara lançava o CD do jogo, pá, em seguida, no mesmo dia saía a trilha sonora do jogo. Que era assim, hoje em dia tem-se a cultura de comprar trilha sonora para games no Japão. Brasil menos, muito pouco. E os Estados Unidos também está correndo atrás agora, depois eu vou falar uma coisa legal para vocês sobre isso. Bom, vamos lá. 91 a 95. Vamos começar falando desse gênio, que eu considero gênio, que só advento do Mega Drive, minha opinião, o maior compositor de trilha sonora de games que a gente conhece, Yuzo Koshiro. Você fala, pô, mas o que ele fez? Acho que é a maioria que conhece Streets of Rage. Quem não conhece Streets of Rage aqui? Quem nunca ouviu falar de Streets of Rage? Você nunca ouviu falar de Streets of Rage, cara? Putz, corra atrás. Faz ele se sentir mal, não. Não, mas você vê que a sala tá lotada aqui e só ele não conhece. A grande maioria conhece, entendeu? E o Yuzo, a trilha sonora de Streets of Rage, para começar, também 16 bits, ela tinha uma qualidade fantástica. E o que eu valorizo no trabalho do Yuzo, eu sou um cara que gosta de música eletrônica, produz música eletrônica, mas o que eu valorizo no trabalho do Yuzo é a diversidade do trabalho dele. No mesmo jogo, Streets of Rage 2 em questão aqui, vou mostrar para vocês um jazz e um house. Vou chegar aqui na música. Ó, essa música chama In The Dark. Sem som baixo na música. Fazer baixo no ninja pra quem compõe sabe que é uma tarefa ingrata. Melodia é complicado falar, é uma música de ótima qualidade. Na época que ele fazia isso, a galera não estava muito acostumada a compor música desse jeito, né? Fazer no mesmo jogo, botar um jazz, botar um house, botar um jazz, botar uma música medieval. Os jogos seguiam mais ou menos uma linha, né? Ele quebrou isso no Streets of Rage. Tanto que, uma coisa interessantíssima para se falar de Streets of Rage, ele foi o primeiro compositor de games que na tela inicial do jogo falou, ó, Music by Yuzo Koshiro. O cara era tão valorizado que na época, como hoje também, a maioria dos músicos que trabalham para jogos de videogame, eles são freelancers. A SEGA chegou nele e falou, rapaz, não, você não vai ser freelancer de porcaria nenhuma. Você vai ficar com a gente aqui até, se Deus quiser. No caso foi até a SEGA meio que quebrar assim, mas... E ele fez trilhas sonoras de um jogo também que eu sou apaixonado, que é Shenmue. Quem aqui conhece esse jogo? Clássico. Sei, a SEGA só fez besteira, né? Então, lançou um jogo genial. Pode falar, cara. Uma pergunta, você passou pelo Mega Drive e você não falou que eu considero um clássico em termos de sonoridade, que é o Do Jump Hero. Ah, muito legal, cara. O Do Jump é muito bom, cara. Funk. Tem também o Talarico, né, cara? Que era o Earthshock Team também. Foi o surgimento do Talarico. Eu vou até dar uma passada um pouco mais rápida nessa parte histórica, porque a gente tem que falar da parte de produção. É um assunto apaixonante, né? Então a gente acaba dando uma
uma dispersada, mas... Não, é que até foi muito bem lembrado, tal. A trilha do Toei Jam, cara, ela foi uma das primeiras trilhas a colocar aquele funkão, mas não funk pancadão, aquele do Lacraia, aquelas porcaria. Funk setentista dos States, muito bom. E esse jogo ele é muito curioso, porque ele era um jogo engraçado. Ele não era só um jogo com uma trilha boa e com uma jogabilidade interessante, ele era engraçado, né? Os caras faziam piada. E aí, em 1992, CD. PC Engine, que é o PC Engine Fan, né? PC Engine foi o primeiro console que a gente considera legal, assim, que saiu lá em industrial, um dos primeiros consoles a sair com CD. Teve trilhas e mais trilhas. Antes de falar do PlayStation, eu vou falar da trilha sonora que eu considero, assim, cada um tem a sua trilha do coração. A minha é do Final Fantasy VI. Foi o melhor trabalho no Nobuo Uematsu. Inclusive, na época, o cara que não tinha nem olhava para games, em crítica do New York Times, falava, putz, cara, eu não sei como essa música é digital. Na época, se vocês viram, a gente não tinha uma qualidade que podia chegar aos pés que a gente tem hoje de música digital. E saiu até no New York Times, entendeu? E, na minha opinião, é um clássico. Muita gente que gosta de videogame, na época do Final Fantasy VI, eu considero melhor que Final Fantasy VII, tá? Me batam, me espanquem. Porque das limitações que o Super NES tinha na época, o que ele fez isso aqui, ó, foi genial. Música clássica. Sensibilidade, né? Você sente a sensibilidade. O cara é genial, cara. O cara é um maestro. E uma pena que ele esteja praticamente aposentado, né? Não estou fazendo trilha sonora demais no jogo, mas uma das coisas interessantes dessa trilha é que ele fez de forma digital o som de uma ópera que rolou nos atos lá do Final Fantasy VI. Marcante pra caramba. A gente passou lá atrás do PlayStation, né? Que foi... Nessa época aconteceu uma coisa interessante no Japão. Hoje a gente já tem a figura do compositor como um cara só, que faz toda a composição, e aí, junto com a sua equipe, ele chega no resultado final. Na época do PlayStation, pouco por influência da geração PC Engine, as empresas contratavam bandas para fazer a gravação das suas trilhas. A Konami fez isso, a Sega fez isso, até se alguém quiser dar uma pesquisada na internet, tem a SST Band. Essa era a banda que tocava os clássicos da Sega quando a Sega entrou na era CD com aquele Sega CD lá. Eu honrosamente ignorado.